bem-vindos, alunos da primeira série do ensino médio, a mais uma aula de Sociologia. É sempre uma honra estar com vocês, alunos, alunas, gestores, professores, quem mais estiver assistindo a nossa aula. Ao meu lado temos aqui a maravilhosa da Jennifer, né? E aqui nas Libras, o incrível do Sidney aqui, ó. E eu não podia deixar da gente aqui, ó, trava na beleza, hein, Sidney? Como é, Fabi? É o trava na beleza, Trava tem na que fazer aqui, beleza. ó, trava na beleza. Tá certo. Boa tarde, alunos, alunas, colegas professores, gestores e quem mais estiver nos assistindo. Nós estamos aqui em mais uma aula de Sociologia e hoje nós vamos desenvolver duas habilidades. O espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. E, nesse ponto, é extremamente importante, não só para a sociologia, mas qualquer outro componente, sobre a importância da observação como um critério fundamental para investigarmos algum tipo de objeto que vai acabar gerando um determinado tipo de conhecimento, né? Então, a observação é um ponto de partida para toda a metodologia científica. Distinguir o conhecimento do senso comum do conhecimento científico. Vejam bem, já agora é importante a gente lembrar que tanto o senso comum quanto o conhecimento do senso científico são formas de conhecimento, que é diferente do conhecimento religioso, que é diferente do conhecimento filosófico. O que nós vamos entender melhor nessa aula, quais são os fundamentos que diferenciam o conhecimento, o tipo de saber do senso comum e o tipo de saber do senso científico. Só para deixar claro, né, a professora Maria Lúcia, eu acho, é Maria Lúcia, o documento sobre as habilidades que vão ser utilizadas daqui até o fim do ano, assim como as habilidades essenciais para as escolas, está disponível na EFAP. Então, a senhora pode ver todas as habilidades que vão passar aqui no Centro de Mídias e a gente está seguindo esse cronograma, tá? Então, qualquer dúvida é só ir no site da EFAP, que o documento orientador está lá. É importante, né, Fabi, a gente lembrar que, como esse ano foi atípico, os nossos 4 bimestres eles foram duplicados para 8. Então, no momento, nós não estamos, né, no 4º bimestre, nós estamos trabalhando habilidades que produzam um tipo de conhecimento necessário para esse momento, como foi discutido na live. A professora Margarete até perguntou, o conteúdo do 4º bimestre provavelmente vai ficar para o início do ano que vem. A gente tem as habilidades, né, são de retomada justamente para auxiliar nessa retomada do presencial, nessa recuperação dos alunos que estão aí, né, em parte remoto e em parte frequentando a escola em alguns lugares. Tá? E a gente já aproveita que nós estamos, né, discutindo esses pontos e dizer a atualização do aplicativo também é bem importante, foi ressaltada. E tem um link no final da aula, tem um link para atualização. Gente, como é de costume fazer um tipo de problematização, de reflexão no nosso primeiro momento da aula, eu vou colocar aqui algumas questões para a gente refletir como elas aparecem no nosso cotidiano. Você costuma acreditar em tudo o que te dizem ou questiona as informações que recebe? Reflita sobre essas frases. Vocês já escutaram essas frases? Como é que vocês receberam a primeira vez que escutaram e como é que vocês enxergam essas frases hoje? Quebrar um espelho dá 7 anos de azar. Leite com manga faz mal à saúde. Passar por um gato preto dá má sorte. Chinelo virado é chamar morte para sua mãe. Bolsa no chão faz perder dinheiro. Agora me contem, contem aí, os alunos vão contar para vocês, mas contem também, professores, as suas experiências sobre essas informações. Quando nós escutamos essas informações e como é que nós questionamos ou não a validade delas para refletirmos sobre senso comum e senso crítico. 2 minutinhos, por favor.
Gente, a resposta de vocês é apenas maravilhosa. O professor Sérgio falou que ele tinha pavor dessas frases, Jennifer. Né? O professor Ismael falou que é senso comum. A professora Maria Célia falou que é culturalmente transmitida. A pro Daniela falou que tem medo de gato preto. Tinha, né, medo de gato preto. Espero que não tenha, porque eles são maravilhosos. O meu gato um dos meus gatos é preto e a única coisa que ele me trouxe nessa vida é sorte e felicidade, que ele é um neném. Né? Tem o Sidney, mas não é esse Sidney, é outro Sidney, o pro Sidney. Falou que ele não pode ver o chinelo virado até hoje, que ele vai lá e desvira. E você lembra de outras frases, Fabi? Só terminar do professor de Jarbas, que ele falou, né, que são ditos populares que trazem a força da nossa tradição. Eu lembro de não pode passar debaixo da escada, que dá azar, né, se tem escada na rua, que você não pode pisar naquelas rachaduras no chão, senão quebra a coluna, eu acho que era da sua mãe, algo do tipo, que você tinha pulado as rachaduras. E se alguém passasse por cima de você, que você não ia crescer nunca mais? Esse, para mim... E tinha, se passar vassoura no seu pé, você não vai casar. Então, hoje em dia eu conheço um monte de gente que está doida atrás de um amigo para passar vassoura no pé. Mas Exatamente. Naquela época era um desespero danado. Então, gente, esses ditos populares, como o professor Sidney ele falou, foi o professor Jarbas, eles têm a força da tradição. Foi o professor Jarbas. Então, o que isso quer dizer, né? Nós estamos dentro de uma cultura, né? Essa cultura, ela produz, né, através das informações que circulam, das construções dos povos, uma série de pensamentos, né? Uma série de costumes que são ensinados através da socialização. E o que é mesmo a socialização, né? A socialização é quando os indivíduos, ao nascer, são apresentados a essa cultura. E essa apresentação, o primeiro espaço de apresentação é a família, os pais, os parentes, e vai ensinando as crianças a falarem, vão ensinando as crianças a andarem, é o tipo de alimentação e também esse tipo de frases que fazem parte da tradição da gente. Agora, uma das coisas que são muito importantes é esses aprendizados que nós temos quando nós somos crianças, eles são fundamentais e eles levam à credibilidade daquela pessoa que fala, não é, Fabi? Então, em hipótese nenhuma, se minha avó fala que se eu cair e fizer um galo, eu preciso de uma faca para encostar, né, e para diminuir o galo, fazia isso mesmo, porque era uma maneira de carinho, de cuidado, e eu acreditava nisso. Você também acreditava? Já passou por isso, Fabi? Nossa, muito, né? E a professora Diva, ela falou algo muito maravilhoso, né? Que a gente acaba incorporando isso mesmo não acreditando. Porque justamente é uma herança que a gente acaba, né, tendo. Muitas vezes durante a infância, a gente é sempre lembrado, né, de, olha, não faz isso, não pode. Né? Vocês lembraram de muitas outras coisas aqui bem legais. Alguns professores estão lembrando que amanhã é sexta-feira 13. Eita! Tá vendo? Outra superstição. Por favor, quem tem gato preto, tranque todos em casa. E, enfim, mais uma superstição, não é mesmo? Sim. Isso é extremamente interessante, né? Porque mesmo que a gente desenvolva um tipo de pensamento que permite uma sistematização, questionamento, um estranhamento, esse tipo de reflexão e esse dito popular, ele continua fazendo parte. Eu também, quando deixo a bolsa no chão e me percebo, eu digo, eita, eu não quero perder dinheiro. Então, isso faz parte da nossa cultura. Lembrando que a cultura é tudo aquilo que é produzido, né, pelos seres humanos ao longo da sociedade, né, ao longo da humanidade. E esses ensinamentos, como nós estávamos falando, eles são transmitidos aos indivíduos através desse processo de socialização, de internalização dessas crenças, desses comportamentos, né? E esse indivíduo que ele recebe, né, esse conjunto de informações e de tradições, ele vai produzir lentes. E nós já estamos falando, né, da cultura enquanto lentes faz um tempo. Então, veja, a cultura ela produz um conjunto de informações, de conhecimentos que são próprios de um determinado território, de um determinado povo. Esses ensinamentos eles são transmitidos através do processo de socialização, que é quando o indivíduo internaliza
esses conhecimentos culturais. A partir do momento que o indivíduo internaliza esses conhecimentos, como essas crenças sobre tomar leite com manga e faz mal, e nós não questionamos isso e começamos a ver esses conhecimentos a partir das lentes da nossa cultura. Mas tem uma peculiaridade desses aspectos dos conhecimentos do senso comum. A peculiaridade é que a cultura é relativa. Essa cultura ela é relativa ao lugar, ao período histórico, e essa relatividade ela é uma construção humana e ela é fundamental para o nosso cotidiano. Perceber que cada cultura é diferente, isso nós temos falado sistematicamente, e essa diferença é dada pela história. Então, esse é um dos pontos de partida para a gente compreender bem a diferença entre o senso comum e o senso crítico, não é, Fabi? E muitas vezes, né, a gente acaba tendo a ideia de que o senso comum ele é sempre negativo, né, ou ele sempre traz um aspecto negativo, mas muitas vezes ele é a nossa história, né? E também é aquela questão da gente saber justamente ponderar até onde isso está gerando algo negativo, seja um preconceito, alguma coisa, e até onde isso só faz justamente parte da nossa história, né? Alguns de vocês estavam falando que são supersticiosos até hoje, né? Que, como você falou, eu vejo minha bolsa do chão, quando eu me toco, eu tiro a bolsa do chão, coisas do tipo, né? Então, o senso comum ele também tem aquela parte que traz a nossa história, né? Traz aquelas crenças que vêm de geração em geração, né? Que vêm da nossa família. Exatamente. E aí, essas discussões que nós estamos fazendo aqui agora, ela permite... Eita, peraí. Tá, tudo bem. O senso comum, né, então, dentro desse pensamento, dentro desta lógica que nós estamos construindo, relacionado à cultura e também relacionado à história, ele vai construindo um conjunto de repetições. E essas repetições, elas são naturalizadas, né? E essas repetições, elas são naturalizadas. Quando nós naturalizamos essas repetições, nós acabamos falando frases do tipo sempre foi assim, não é? Então, para que nós falamos sempre foi assim, Fabi? Você lembra de algum exemplo? A sociedade sempre foi assim. E as meninas... Eu lembro muito quando eu falava, tipo, mas por que eu preciso sentar com a perna totalmente fechada? Mas é porque sempre foi assim. Não, mas por que eu tenho que fazer isso e ele não tem que fazer? Não, porque sempre foi assim. O seu papel como menina é fazer isso. E o dele como menino é outra coisa. Por que eu tenho que brincar com esse brinquedo e não posso brincar com esse? É que no caso do brinquedo eu não posso dizer que minha mãe me dava um monte de carrinho quando eu era criança. Ela não tinha esse apego emocional, não. Então, refletir, né, sobre essa perspectiva do senso comum, esse princípio do como nós falamos sempre foi assim, permite com que a gente perceba a necessidade do estranhamento, né? E o estranhamento é um princípio, é um primeiro passo para a gente ir desenvolvendo um olhar crítico sobre a cultura. E não dizendo que a cultura não é importante, a cultura é profundamente importante, né? Então, o senso comum é um pensamento passado de geração em geração, porque ele está ligado à cultura. Nós acabamos de falar isso. Então, a cultura ela vai, através do processo de socialização, construindo um conjunto de saberes. Esses saberes eles se tornam tradicionais, diferente do pensamento científico, né? O senso comum ele nunca foi testado, questionado ou teve suas informações verificadas. Porém, são pensamentos e comportamentos que fazem parte do nosso cotidiano e também da cultura em que vivemos. Sendo assim, é também uma forma válida de pensamento. A professora Regina e a professora Luzia falam que um dos melhores exemplos que a gente tem disso é a própria política, né? Que quando a gente fala sobre mudar tudo mais, fala, não, mas sempre foi desse jeito, né? E a gente acha que isso dá uma obrigatoriedade de que ela tem que se perpetuar da mesma maneira. Exatamente. Esse exemplo é muito bom, porque nós discutimos sobre a importância da construção de um pensamento científico, justamente para combater esse tipo de senso comum que paralisa, né, que deixa o indivíduo junto com um pensamento profundamente conservador. O pensamento científico, ao contrário do pensamento do senso comum, ele quer saber as suas origens.
origens, né, as causas e as consequências de um determinado hábito presente na nossa cultura. Por isso que ele é tão importante, junto, né, com o estranhamento, com o processo de desnaturalização, desvendar essa estrutura da cultura. E a cultura é uma coisa maravilhosa, né, Fabi? A cultura nos ensina tanto, nos ensina a falar, nos ensina a dançar, nos ensina a cozinhar, nos ensina a construir. Imagina se a primeira construção, a primeira casa, se foi feita a partir de um conhecimento científico de um engenheiro. Não, foi o trabalho, foi a criatividade, foi sobre a vontade de viver em outras condições que produziu esse conhecimento da cultura. Entretanto, a experiência e a verificação de que determinadas construções elas desabam, elas causam acidentes, gerou a necessidade de se pesquisar a engenharia. Eu acho que se, por exemplo, a gente tivesse um engenheiro, as pirâmides do Egito nunca teriam existido, né? Você acha que alguém naquela época ia falar, não, vamos empilhar pedras, né, num sentido triangular e vamos ver se dá certo? É verdade. Né? A gente às vezes esquece que a ciência é algo maravilhoso, mas a cultura ela vem também para colorir os nossos dias, ela vem para colorir as nossas vidas, para dar justamente outros pontos de vista, para trazer ali certos significados que são nossos, que são particulares de onde a gente vive, de quem a gente é, da nossa história. Então isso também é muito importante, é entender que esses ditos populares, esse conhecimento popular é o que colore, na verdade, a nossa vida. Isso. E pensando nessas reflexões, né, sobre a presença do senso comum e a presença do senso crítico em nosso cotidiano, eu vou fazer uma pergunta para vocês, alunos, e eu, com a facilitação, né, dos professores. Você já se perguntou como o conhecimento é transmitido? Como o senso comum e o senso crítico são formados? Agora, para a gente lembrar, né, os momentos em que nós fomos ensinados sobre um determinado hábito cultural e quando esse hábito cultural ele foi ressignificado com novos conhecimentos e uma nova metodologia, né? Vocês conseguem dar exemplo desses momentos? Nós vamos dar 2 minutinhos para vocês responderem. A gente fica muito feliz com a participação de vocês, né? Então, colocaram a questão aqui da cultura e da socialização, das experiências que a gente passa durante a nossa vida, né? Que muitos deles vêm pela nossa sociedade, que o senso comum, né? Ele vai vir ali da nossa família, dos nossos costumes, das tradições, até do próprio humor, né? Das piadas do dia a dia. Colocaram também através da educação. A Pro Ivone colocou que através dos olhares sociais e do questionamento dos fatos.
através de estudo, questionamentos, fatos, cultura, né? Então aparece bastante aqui a questão da cultura, da socialização, principalmente vinculada ao senso comum. Exatamente. Todas essas contribuições elas vão somando, né, a essa construção que nós estamos fazendo sobre esse saber tão importante que é o saber da cultura. Esse saber que é dado pelas nossas tradições, por aquilo que nós escutamos dos nossos avós, dos nossos pais, que é produzido pela nossa experiência, pela nossa vivência. Né? O importante é não nivelarmos, não hierarquizarmos, porque são tipos de saberes diferentes que possuem fundamentações diferentes e nós precisamos compreender essas diferenças para que a gente possa acionar esses conhecimentos nos diferentes momentos quando forem importantes. Né? Então, ainda pensando sobre essas questões do senso comum e do senso crítico, de acordo com o sociólogo e escritor português Boaventura de Souza Santos, podemos considerar senso comum como todo aquele conhecimento vulgar e prático que nos orienta cotidianamente. E vulgar aqui não diz respeito a um aspecto negativo, mas aquilo que é mais comum, que está dentro do nosso cotidiano. Alguns exemplos de pensamentos que fazem parte da nossa cultura e que podem ser considerados como senso comum são aquelas frases: homens não choram, ou as mulheres são mais sensíveis. Como isso foi sentido, né, quando isso foi sendo passado de geração em geração, essas ideias foram consideradas verdades culturais, presentes no nosso cotidiano, naturalizadas, mesmo não sendo verdades absolutas, porque nunca foram provadas cientificamente. Isso comprova que ninguém sempre é o que é considerado no senso comum, é algo positivo, algo que está certo. Também comprova que quanto mais repetimos um pensamento, mais ele é encarado como verdade. Afinal, todo ser humano chora, independente de ser homem ou mulher, e mulheres não são menos inteligentes ou mais sensíveis que os homens. Esses são temas bem importantes, né, Fabi, que nós sempre estamos discutindo dentro de uma perspectiva de um olhar crítico. Né? Porque dizer que um outro ser humano não chora, e isso é comum dentro da nossa cultura, dentro do senso comum, inviabiliza, né, as pessoas expressarem seus sentimentos. Isso também é uma coisa importante, porque a gente estava falando ali sobre coisas que não são tão nocivas dentro do senso comum, né? Quando a gente falou de superstições, falou dessas, né, questões culturais. Mas existe, sim, uma parte do senso comum que acaba, né, gerando esses preconceitos. Quantas vezes eu já não ouvi que só porque eu era mulher, provavelmente eu dirigia mal? Uhum. Né? Ou de tipo ir dirigir e falar: nossa, você que vai dirigir, meu Deus, que perigo. E eu, mas como assim? Né? De onde você tirou isso? Porque justamente, né, às vezes as pessoas não sabem separar ali o que realmente é verdade daquilo que elas escutam todos os dias. Então, por isso que, mesmo que o senso comum traga ali, né, parte da nossa história, isso não significa que ele não deva ser olhado também como uma parte do senso crítico. Exato. E esse é o objetivo, é perceber que são tipos de conhecimento que são diferentes e que eles possuem fundamentações diferentes, fazem parte do nosso cotidiano, e é muito importante nós entendermos que a cultura, ela produz senso comum através dessas repetições e questionar alguns tipos de senso comum que são reprodutores de preconceito. Porque na aula passada a Fabi trouxe um elemento muito importante, que é: ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce racista, ninguém nasce machista, ninguém nasce homofóbico. É um processo de construção dentro de uma cultura, de socialização e de reprodução desse tipo de estrutura. Então, e quando é que nós podemos formular um pensamento crítico? Quando nós questionamos esses princípios que são ensinados e que estão presentes na cultura, que não possuem um fundamento. Então, o senso comum ele é baseado por algumas características. Essas características são a crença, a tradição, a espontaneidade, o cotidiano, um processo repetitivo e um elemento acrítico. Não está sendo analisado, questionado e verificado. Ao contrário do senso comum, nós temos o senso crítico.
né? E esse senso crítico não é baseado, não é, infundado, não é dado pela repetição. O senso crítico ele parte dos elementos da cultura, ele parte dos elementos do senso comum, né? E ele, a partir desse pensamento do senso comum, ele vai desenvolver um pensamento científico e precisa ser avaliado, precisa ser analisado. Ou seja, é um pensamento baseado em fatos e dados que são coletados por meios de observação e que são guiados por hipóteses formuladas anteriormente. Chamamos isso de método científico. Além disso, existe um senso crítico que é baseado na dúvida, né, do questionamento. Ou seja, nesse pensamento, ouve-se o que vem da cultura, o que vem do senso comum, mas, ao invés da aceitação imediata, tem-se o questionamento para uma investigação da verdade por meio da reflexão e da contestação. Sabe qual é o exemplo disso? Por exemplo, os chazinhos, né, Fabi? Nós temos algumas pessoas que, você está sentindo algum mal-estar, o chazinho vai resolver, né? Entretanto, durante muito tempo, a nossa avó, os ancestrais, dentro de um processo histórico, diz, olha, o chá de boldo, ele faz bem, ele ajuda a resolver os problemas, né, do intestino. E foi feito, de fato, investigações científicas que, a partir desse conhecimento popular, foi esse ponto de partida e foi verificado que, de fato, o chá de boldo ele resolve questões de incômodos em relação à digestão. É igual o maracujá, né? Que hoje a gente vê vários remédios, né, que são calmantes à base de maracujá. A procorina, eu acho que eu entendi mais ou menos a sua pergunta, que ela falou qual é o limite entre o senso crítico e a dominação de políticas nocivas, como o feminicídio, né, por exemplo. E eu acho que vai muito de encontro ao que você está falando, Jennifer. O problema do senso comum é quando a gente não passa ele pelo senso crítico. É como a professora falou, a gente sabe que o fato de deixar a bolsa no chão não tem uma ligação total com, realmente, eu vou perder dinheiro se essa bolsa estiver no chão. E a gente sabe que isso não é nocivo para outras pessoas. Isso já passou pelo nosso senso crítico, né? A questão de que gato preto dá azar é muito complicado. Tem pessoas que, por mais que falem isso, a gente já começa a desconstruir. A gente olha e fala, tá, mas o que o gato preto tem a ver com o seu dia ser bom ou não? A gente vai fazendo essa desconstrução. E justamente quando a gente tem essas questões do senso da gente falar que toda mulher dirige mal. A partir do momento que a gente não passa isso pelo senso crítico, até o professor falou aqui, não, isso é mentira, porque o seguro para mulheres é mais barato. Exato. Ou, por exemplo, chás. Nada impede de, tô com dor de barriga, vai tomar um chá de boldo. Sei lá, comi alguma coisa que não caiu bem. Ou, não estou conseguindo dormir à noite, toma um chá de hortelã, um chá de camomila. Né? Mas é passar pelo senso crítico do nível de gravidade do que você está sentindo, né, em relação ao que você precisa. É só um desconforto? Por que não um chá? Né? Mas se você está passando muito mal, tem que passar pelo seu senso crítico e você falar assim, pera, acho que talvez esteja no momento de procurar algo, né, saber a origem disso. Então, o grande problema é a gente parar no senso comum e não dar aquele passo em questionar, mesmo que a gente continue fazendo, vamos dizer, tomando nossos chás, tendo as nossas superstições. Todo mundo tem as suas superstições, até as que a gente cria na vida, de essa é a minha camiseta da sorte, então toda vez que eu vou fazer não sei o quê, eu vou usar minha camiseta da sorte. Ou, esse daqui é meu, sei lá, meu anel da sorte, isso aqui foi minha mãe que me deu, então, para mim, me dá uma sensação de segurança. Mas é justamente a gente saber que talvez isso só faça sentido para a gente e não impor isso para os outros. Né? Isso. E estudar o senso comum e o senso crítico permite desvendar algumas estruturas que são invisibilizadas. Então, qual é a importância de perceber isso? Poxa, a cultura ela é fundamental, ela é parte, né, da existência humana, é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos ao longo de toda a história da humanidade. Existe uma beleza profunda. Vamos olhar, né, para a diversidade das artes, da pintura, da música, da dança, das línguas. Né? O próprio Brasil, nós já falamos isso algumas vezes, né? Nós falamos a língua portuguesa e suas variações, elas são tão mágicas, né? A nossa gastronomia, a moda, então assim, as expressões da cultura elas são fundamentais. E nós aprendemos, nos ampliamos enquanto seres humanos, nos desenvolvemos desde a infância até a vida adulta, vestindo essa pele que é a nossa cultura.
e construindo esses óculos, que são os óculos construídos pelos hábitos, pelas crenças e pelos comportamentos da nossa cultura. Visibilizar que essa cultura ela é baseada em princípios do senso comum, de maneira alguma é desvalorizar os conhecimentos do senso comum, mas é construir uma dimensão, a verificação, o questionamento, o estranhamento como um método de avaliação para não cairmos, para não esquecermos que toda informação, para que seja considerada uma verdade científica, algo que possa ser generalizado de alguma maneira, precisa passar pelo senso crítico. Precisa passar pelo questionamento, para não reproduzirmos estruturas de violência, de preconceito, de exclusão. Né? Se nós estamos discutindo, né, que se nós temos algum tipo de doença e nós vamos no médico, que é um especialista, que estudou o corpo humano, o funcionamento do corpo, que estudou farmácia, química, para compreender como são os elementos, né, como a gente consegue sanar uma doença, porque nós não vamos escutar um sociólogo, um historiador, para compreender que determinadas estruturas e formas de viver em sociedade, elas existem a partir de um momento histórico. Aí nós não vamos banalizar, como nós já discutimos aqui, o racismo, a xenofobia, o machismo e tantas outras formas de expressão que estão dentro da cultura, que são parte do senso comum, mas não devem passar como algo que sempre foi assim, porque não foi assim. São construções históricas e sociais. E para isso que serve a sociologia, para a produção de um senso crítico, que possa ser verificada a sua origem, as suas consequências, né, e as suas causas também. Tem duas mensagens aqui muito legais. Uma é da professora Aparecida, que ela falou que jogar canela em pó atrai dinheiro. Então, acho que depois daqui a gente vai se besuntar em canela em pó, professora, já fica aí a dica. E, né, o professor, eu acho que é José, ele falou que, infelizmente, falta um pouco de senso crítico, né? E o outro professor José, mas esse é José Afonso, falou que o senso comum aceita e legitima a realidade sem questionamento, né? E que o problema justamente não é o senso comum, é justamente a gente aceitar ele sem questionar. Perfeito, professor, exatamente. O problema, de fato, não é o senso comum. A questão é justamente nós entendermos a cultura enquanto produção humana, compreender que a cultura e que o senso comum não tem um compromisso com a verificação e analisarmos e encontrarmos verdades e afirmarmos essa verdade, repetirmos esses comportamentos como se eles não precisassem ser verificados, questionados pelo senso crítico, não é? Então, é muito importante. Eu coloquei aqui uma informação, uma pergunta, Fabi, eu vou fazer para você. Meu Deus. Veja bem, para você, é mais comum, né, as pessoas sofrerem acidentes? Qual é o transporte mais perigoso? Pensando a partir do senso comum, assim, o que você escuta que as pessoas falam normalmente. É mais perigoso viajar de carro ou de avião? Olha, sinceramente, eu sempre vou pensar no carro, né? Principalmente, eu acho que tem também aquela questão de que o carro você fala, não, eu estou dirigindo, então tá seguro. O problema é que tem outras pessoas dirigindo, né? Exatamente. Você pensa que o carro é mais seguro, né? Ainda mais a gente porque sempre tá ali, pensa, né? Tá ali, no chão, tá no chão não chão. passa, como diria minha mãe. Minha mãe era maravilhosa. Ela falava, do chão não passa. Exato. Entendeu? E você vê aquela estrutura gigantesca e aí você vai através a base toda trabalhada no sentimento e diz aqui, os professores estão colocando o carro, a maioria deles. Alguns colocaram avião, mas a maioria colocou aqui, né? Que carro? Eu gostei da professora, eu acho que é francinesa, que ela falou o perigo. Onde está o corpo é que está o perigo. É esse que é o ponto. Exatamente, mas vejam, olha, nós temos um problema que pessoas sofrem acidentes, né? Com transporte. Mas qual é o meio de transporte mais seguro, né? Dirigir ou voar? O que é mais seguro? Então, segundo o artigo Avaliando o Risco, os números contra a emoção, escrito pelo professor Yuri Kaustefrank, no Brasil, o número de acidentes rodoviários é de arrepiar. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, são ao menos
30 mil vítimas por ano. A Organização Internacional de Aviação Civil diz que o risco de se morrer num acidente de avião é 29 vezes menor do que andar de carro, 10 vezes menor do que trabalhar, 8 vezes menor do que andar a pé, ou que a probabilidade de acidentes rodoviários é 266 vezes maior que a dos acidentes aéreos. Eu tenho um professor aqui que justamente ele trouxe, eu acho que a explicação muito legal do porquê que a gente pensa isso, né? Que foi pro Beltrán, que ele falou, mas no avião geralmente morre mais gente, né? Só que o que a gente vê é um número de um momento, realmente. Quando tem um acidente de avião, são, às vezes, vamos dizer, 300 pessoas ali em um determinado momento. Mas, vamos dizer, em uma vez por ano, né? Não sei as estatísticas assim. Mas de carro, você tem que pensar quantos desses acidentes acontecem, qual é a quantidade, né, de acidentes. Então, quando a gente pega o número bruto, a gente vê que, no fim das contas, existe um número muito maior de acidentes, né, como a Jennifer colocou, de carro, com você andando a pé, andando de bicicleta, acidente de trabalho, do que acontecem, né, acidentes quando a gente fala de avião. Exatamente. Né? Nós temos um dado aqui que 2006 até 2015, 10 anos, foram realizadas 721 milhões de viagens aéreas, 721 milhões de passageiros. Houveram, em 10 anos, 19 acidentes com aviões. Foram apenas 3 acidentes com vítimas, que tiveram vítimas fatais. Só foram 370 vítimas em 10 anos de pesquisa, 2006 até 2015. Só em 2015, no Brasil, morreram mais de 37 mil vítimas em acidentes de trânsito. Então, é a pesquisa científica que permite, né, que a gente compreenda, porque os métodos científicos eles são outros. Tem uma sistematização, tem uma observação, tem um tipo de comprovação. Então, a metodologia do senso crítico, né, leva em consideração a observação, a análise, a investigação, a verificação e o questionamentos dos dados. Por isso que eles são mais confiáveis. Né? Então, o senso comum é sempre ruim. Vocês poderiam dar exemplos de situações boas do senso comum? Como o tempo está curto, nós podemos pensar juntos. Nós não fazemos cursos de gastronomia para aprendermos a cozinhar. É a nossa cultura, são os nossos hábitos, os nossos costumes culturais que nos permitem esse ensinamento. Então, o senso comum é sempre o nosso ponto de partida. Né? E o senso crítico ele nos ajuda a analisar, a verificar e questionar posturas preconceituosas e informações que não são verdadeiras. Mas ambos são tipos de conhecimento e eles são importantes no nosso cotidiano, não é isso, Fabi? Nós queremos agradecer profundamente a participação de vocês. Avaliem a nossa aula. O que você achou, Fabi? Achei maravilhoso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou, podem trazer para a próxima aula, que a gente vai dar aí uma continuidade com esse assunto. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Não esqueçam de avaliar a aula, né, dar aí o feedback de vocês. E até a próxima aula. Exatamente. Vamos desenvolvendo o nosso senso crítico, né, e aproveitarmos todas as belezas da nossa cultura. Um abraço.